Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os chakras, né? Os assim chamados chakras, os pontos vitais, os centros energéticos, esotérica. Valeu quem se inscreveu no canal. Quem assiste ainda não é inscrito, se inscreva no canal para apoiar a produção desse conteúdo aqui, né? Sobre esoterismo em geral. Então, sobre os chakras, alguma literatura a respeito que eu posso recomendar, um deles é esse aqui, ó. Os chakras, os centros magnéticos vitais do ser humano. Esse livro foi feito pelo Leadbeater, foi um dos líderes da Sociedade Teosófica depois da morte da Blavatsky. Os chakras, os centros magnéticos vitais do ser humano. Esse é um livro pequeno. É mais como uma introdução simplificada, né? Mas para ter uma noção, eu indico ele. É bom para ter uma noção sobre os chakras. Para um estudo mais aprofundado, eu recomendo esse daqui, ó, Teoria dos Chakras. Teoria dos Chakras, Ponte para a Consciência Superior, do Dr. Hiroshi Motoyama. Esse já é um livro mais aprofundado, né? Mais denso. O Dr. Hiroshi Motoyama é um erudito japonês, PhD em filosofia e psicologia clínica. Ele é muito respeitado no meio parapsicológico, né? Eu não sei se ele está vivo ainda, Dr. Hiroshi Motoyama, mas esse livro ele é um trabalho mais aprofundado sobre os chakras, né? Teoria dos Chakras, que foi lançado aqui pela editora Pensamento. Os dois são da editora Pensamento. Então, sobre chakras, falando especificamente sobre chakras, eu estou me referindo aos 7 principais pontos energéticos, né, que estão alinhados na coluna. São 7 principais pontos energéticos. A palavra chakra vem de roda em sânscrito, né, uma das línguas faladas na Índia. Então, chakra significa roda, porque os clarividentes eles visualizavam esses centros energéticos como uma roda ou como uma esfera, né, alinhados na coluna, os 7. Não confundir com pontos vitais ou meridianos. Quando eu estou me referindo aqui aos chakras, o conteúdo desse vídeo, eu estou falando dos 7 principais chakras, né, que estão alinhados na coluna. Não confundir com os meridianos, porque o corpo humano ele é cheio de pontos energéticos, né, conhecidos na tradição chinesa e que são estimulados na acupuntura. Então, não misturar, né, esses pontos vitais, que cada um deles influencia na circulação, em algum funcionamento de algum órgão. Mais relativo a esses chakras, eu estou me referindo aos 7 principais que estão alinhados no centro da coluna, né? Nem todas as informações que já foram publicadas sobre chakras, elas são definitivas. Ainda há muito a se pesquisar, se aprofundar, ainda tem uma margem ainda, né? Então, nem toda informação disponível sobre chakras é definitiva. Ainda há muito a se estudar, ainda há uma margem ainda
de estudo, para se aprofundar nos detalhes sobre esses pontos energéticos, o significado deles e a maneira de estimulá-los, né? As técnicas para estimulá-los para obter determinados resultados. Então, nem tudo que foi publicado sobre chakras é definitivo. Ainda há muito a se aprofundar. Eles são representados com cores, porém essas cores que são associadas a cada um dos 7 não são exatamente as cores dos 7 chakras, né? As cores, no caso, é uma representação simbólica deles. Essas cores, elas possuem significados, né? Então, por isso, se associa uma cor a cada um deles, mas não necessariamente significa que eles são daquela cor. Da mesma maneira, eles costumam ser representados com símbolos, como, por exemplo, as pétalas de lótus, né? São desenhados assim como tivessem pétalas de lótus. Não significa que eles são assim. Essas pétalas de lótus são apenas representações, né? Atributos para representar algum significado específico. Não necessariamente eles têm essa forma. A forma deles é como círculos energéticos, círculos de energia. Então, as cores são uma representação simbólica e esses símbolos dessas pétalas de lótus, que muitos deles têm, são apenas representações simbólicas. Não necessariamente eles são dessa maneira, né? A maneira dos chakras, na verdade, são como se fossem círculos energéticos ou esferas, né? Esses 7 são os principais porque eles regulam as funções principais do corpo humano, né? Algumas doenças físicas ou emocionais podem ser sintoma de algum desequilíbrio entre esses centros energéticos, né? Pode ser um sinal de que há um desequilíbrio entre esses 7 chakras, né? Então, vou falar um pouco sobre cada um dos 7, né? Eles estão alinhados na coluna, a começar pelo mais baixo, que está lá embaixo na base da coluna. O nome dele em sânscrito, eu não vou adaptar o nome em sânscrito que foi dado, é Muladhara. Ele é representado dessa forma aqui. Esse é o que está na base, lá embaixo na coluna. Ele é representado dessa forma. Há algumas variações, é claro, né? Essa representação aqui não é definitiva. E a cor associada a ele é o vermelho, né? Ele é, no homem, a glândula que a manifestação externa dele, associada a ele, é a próstata. E esse chakra, ele é relacionado àquela energia primordial, né? Chamada de Kundalini. Então esse é o chakra raiz. Subindo um pouco acima, tem o chakra Svadhisthana, que é representado dessa maneira. A cor associada a ele é o laranja. E o significado dele, a área dele que ele influencia é mais a área sexual, especificamente essa parte sexual, da energia sexual. E não por acaso ele é representado com uma lua crescente, né? Esse chakra, a representação gráfica dele é com uma lua crescente. Na tradição esotérica, a lua, ela costuma ser associada às forças negativas, obscuras e vampíricas, né? A lua sempre, ou quase sempre, a maioria das tradições esotéricas e mitológicas, é associado às forças negativas e ao vampirismo, né?
porque quando se trata de energia sexual, há sempre um risco de cair no vampirismo, ou se deixar perder essa energia, ou sugar essa energia de outrem, de terceiros, né? Então, é altamente significativo que esse chakra ele seja representado com uma lua crescente, né? Ele é a representação da área dele, da parte sexual, principalmente, né? E aí, subindo esse chakra, tem o Manipura. Esse chakra aqui, chamado de Manipura, ele é representado com um triângulo invertido e a cor associada ele é amarelo. Ele fica na região do umbigo, né, na coluna assim, na altura do umbigo. A glândula associada a ele é o pâncreas, a glândula responsável por regular o nível de açúcar no sangue. E ele é mais sensível ao humor. Ele é sensível ao humor, né? É a área dele que ele regula e que influencia ele. Subindo a coluna, tem o chakra Anahata. Esse chakra aqui, representado com essa estrela de 6 pontas, né? Ele é representado com a cor verde, né? A cor associada a ele é a cor verde. Ele está na altura do peito, né? Na altura do coração. E a glândula associada a ele é a glândula timo. A glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico, né? Ela regula o sistema imunológico. E aí, subindo um pouco a coluna, o próximo chakra é o Vishuddhi, ou também conhecido como Vishuddha, que é representado dessa forma. Esse chakra ele está na altura do pescoço aqui, na parte da coluna, na altura do pescoço. Ele a cor associada a ele é a cor azul. E esse chakra ele é responsável ele regula a parte da comunicação. Não por acaso ele está na altura do pescoço, né? E a glândula associada a ele é a glândula tireoide, né? Subindo a coluna, tem o chakra Ajna. Essa é a representação do chakra Ajna. Ele está na altura da testa. E a cor associada a ele é o roxo, né? Violeta, roxo. Essa é a forma dele, que ele é representado, né? Os símbolos associados a ele. E a glândula relacionada a ele é a glândula pituitária, que é a glândula que fica no meio do cérebro, responsável pelas partes psíquicas, né? Principalmente pelas habilidades psíquicas. E no topo da coluna tem o chakra Sahasrara. O chakra Sahasrara fica no topo da cabeça, esse chakra. A glândula relacionada a ele é a glândula pineal. A glândula pineal ela é responsável pela ligação da consciência humana com o restante do universo, né? Com o todo. Esse chakra tem várias representações, varia muito as representações dele, mas costuma ser um lótus de infinitas pétalas, né? E multicolorido, né? Todas as cores
do arco-íris. São múltiplas pétalas com todas as cores, não apenas uma, mas todas as cores. Porque esse chakra, ele representa a ligação com o todo, né? Da consciência da pessoa com o todo. Esses são os 7 chakras e os significados deles, a área que eles influenciam, a glândula relacionada a cada um deles, né? E bem básico. Os livros são esses que eu recomendo. E relacionado à cultura pop, uma referência na cultura pop aos chakras. Por exemplo, o personagem Lanterna Verde, né? Ele é relacionado à cor verde e tem aquele símbolo no peito, uma referência a esse chakra aqui, o chakra Anahata, que fica bem no peito, bem na altura do coração e associado à cor verde, né? Muito provavelmente é daí que eles tiraram a inspiração para o conceito do personagem Lanterna Verde. Nos animes em geral existem muitas referências a chakras, né? Mas especificamente aos 7 chakras tem, por exemplo, aqui nos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, na saga de Poseidon, tem o cavaleiro que os chakras dele são os chakras, os 7 principais, né? Esse cavaleiro é um cavaleiro de origem indiana, não por acaso, né? É o Krishna de Krishaur. E os chakras dele ficam alinhados na coluna. São exatamente os 7 chakras, os pontos energéticos que eu estou comentando nesse vídeo, né? Essa é uma referência na cultura pop. Outra referência, muita gente deve ter visto, eu vou mostrar aqui, é aquela referência de Street Fighter, né? Um desenho Street Fighter. O personagem Dalsin, ele está estimulando os chakras, né? Nesse episódio, e eles ficam exatamente alinhados na coluna. Quem se lembra desse desenho que foi exibido, esse anime que foi exibido no SBT, nas manhãs do SBT, né? Essas são algumas referências aos 7 chakras na cultura pop. Como eu disse, nem tudo sobre os chakras já foi dito, ainda há muito. Os praticantes de Tantra significa concentração, manipulação da energia, a energia vital, né? Kundalini, chamada de vários nomes, essa energia vital. Os praticantes de Tantra, eles buscam estimular essa energia e trabalhar elas em cada um dos 7 chakras para vários propósitos, né? Então ainda há muito a se estudar, ainda há muito a se aprofundar em detalhes sobre os 7 chakras, né? Importante ressaltar isso. Nem todas as informações que estão aí são definitivas. Mas o básico era esse que eu queria falar nesse vídeo, sobre os 7 chakras alinhados na coluna, as características deles e algumas referências na cultura pop, né? Valeu quem vem assistindo, valeu quem vem acompanhando o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, deixa o seu comentário e valeu!